Curva a tua fronte, aí eu vou fazer a mesma coisa aqui e vamos nos dirigir a Deus mais uma vez agora em uma palavra de oração. Amado Deus e querido Pai, estamos contentes, alegres por essa outra oportunidade que Tu nos dá de nos reunirmos e juntos tratarmos de Ti e da Tua Santa Palavra. Como há pouco dissemos, uma igreja que é controlada pelo Espírito Santo é uma igreja que está posicionada na sã doutrina. E por conta disso, Senhor, Tu nos conduz em todos os outros caminhos, afazeres, todos os outros passos que cada um dos Seus filhos precisam dar. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. Que Tu, Senhor, continue nos controlando, nos guiando e nos conduzindo por meio do Teu Santo Espírito. Sabemos pela palavra que Tu tirou o coração de pedra que havia em nós e nos deu um novo coração e um novo espírito, um novo parecer, mas isso tudo não seria suficiente se além de todas essas coisas Tu também não nos colocasse o Teu Santo Espírito em nós, que é isso que fará realmente com que nossas vidas sejam conduzidas nos Teus retos e santos caminhos. Então, Senhor, é sobre isso que queremos tratar, que Tu venha ocupar o espaço em nossas vidas neste momento, nossas mentes, nossas almas, nossos espíritos, rendemos tudo o que temos a Ti nesse instante. Nos guie em tudo, Senhor, que for dito, que for falado aqui. Esclareça mais uma vez os Teus filhos, Senhor. Onde houver trevas, onde houver nebulosidade, que a Tua luz possa trazer a alegria e a certeza e a convicção sobre tudo aquilo que Tu nos deu para confessarmos nesse tempo do fim. Aqui estamos, Senhor, crendo que, sendo preparados por Ti, para aquele majestoso momento em que veremos nosso Senhor vindo nos ares para nos buscar. Nós cremos nisso e cremos que isso está mais perto do que no começo, quando a Tua igreja começou a sua jornada sobre essa terra. Cremos, Senhor, que estamos muito mais perto. Ajude-nos nisso, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Graças a Deus. Então, meus queridos, eu recebi uma carta por Messenger nessa semana por um dos grupos fanáticos dessa seita dos sófitas. É algum integrante aí. Mas eu quero crer que esse grupo dos sófitas, na verdade, são vários grupos. É uma seita com várias ramificações. E o que eu estou querendo dizer com isso é que não há acordo entre eles. Cada um desses grupos dos sófitas tem sua própria teologia também, tem também sua própria doutrina, seus posicionamentos sobre certas coisas. Então alguém do grupo dos sófitas me escreveu algumas coisas aqui que eu quero fazer questão de ler para você, porque isso vai te dar uma pequena ilustração de como que alguns deles pensam. Mas eu quero crer que não são todos que interpretam as fitas da maneira como essa pessoa aqui interpretou para mim, certo? Eu acredito que cada grupo deles tem suas próprias doutrinas, como eu disse, e que não estão totalmente de acordo entre si. Ou seja, entre os grupos dos sófitas há também suas divisões. Eles querem ser um grupo que venha trazer luz, que venha mostrar o caminho certo a seguir, mas mesmo entre eles você vê divisões. Então é possível que muitos deles se simpatizem até com essas ideias aqui desse irmão que fez questão de compartilhar comigo. Então, foi uma cartinha relativamente longa, então eu não vou ler tudo, obviamente, mas eu separei aqui a parte mais substancial da mensagem dele, porque eu quero fazer essa leitura e quero fazer os meus comentários, tá bem? Certo, então ele começou a cartinha dizendo o seguinte: um alerta à noiva de Cristo na mensagem O Arrebatamento, 65. Diz, o rapto é uma revelação, a noiva eleita e genuína. Vejamos então líderes e pastores da mensagem de Branham. Vocês estão com o abacaxi daqueles e serão cobrados para esclarecer isso às suas igrejas. Branham disse que a era de Laodiceia é a mais curta e mais rápida de todas as eras. Ao mesmo tempo, ele disse que a era de Laodiceia termina com o rapto da noiva. Considerando que em 2023 a era de Laodiceia empatará com a era de Éfeso, então concluímos que o rapto tem que acontecer antes disso. Caso contrário, a profecia de Branham não se cumpriu,
pois o rapto não aconteceu dentro do período que ele profetizou. E tem mais, ficam enfatizando e dizendo: a fé de rapto, a revelação, estão nos trovões, e já há mais de 20 anos pregam isso, e até agora nada de revelação do rapto. Fique tranquilo, março de 2023 está à porta. Vão se preparando para enfrentar as suas denominações. Após isso, enquanto o tempo passa, aperta o play. As suas congregações. Simples assim. Mensagem União Invisível da Noiva. Um alerta aos irmãos humildes da mensagem do profeta Branham. Porque os líderes e pastores avarentos da mensagem do sétimo anjo não querem que vocês saibam da segunda vinda de Cristo. No Monte Pôr do Sol, em 8 de março de 1963, onde fomos arrebatados nos lombos de Branham, a encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Por que esconde isso de você? Eles são loucos por dízimos e ofertas. As Escrituras dizem: ficarão de fora os avarentos. Tem um por aí que até diz: lá foi a segunda vinda, mas não foi o rapto. E o profeta diz: a segunda vinda é o rapto. Vai entender tais ministros. A era de Efésios durou 117 anos. E em março de 2023, a era de Laodiceia empata com a era de Efésios em 117 anos. E na fé do povo da mensagem, o rapto tem que vir até março do ano de 2023, porque a era de Laodiceia é mais curta que Efésios. Ou então a fé de rapto não veio para vocês. É aí que entra o dito: vocês terão uma vaca comendo capim na copa de uma árvore. É nesse momento que entenderás que seu líder não teve essa revelação para sua alma. Deus não revela essa fé a grupos. E por aí vai. Como eu disse, a carta tem mais coisinhas aqui. Depois ele até me compartilhou alguns links de outros temas para eu estudar e examinar. Obviamente que eu não quis. Alguns temas dizia que o quíntuplo acabou, mas a mensagem chega adiante. E outras coisas, né? Então esse pessoal do grupo dos Suas Fitas não crê no ministério quíntuplo, porque tem que ir ministros para pregar, porque eles pregam tudo errado. Eles até escondem algumas coisas da igreja, como que Cristo já veio, por exemplo, como ele menciona aqui. Então, meus irmãos, aqui nós possuímos uma série infindável de incongruências, que se nós fôssemos responder a todas elas, eu precisaria de muito tempo aqui. Então não é meu objetivo, mas apenas algumas coisas aqui eu quero comentar com você, até para nós vermos quem realmente está colocando uma vaca pastando uma árvore. Vamos ver quem é que está fazendo isso, certo? Então, vamos lá. Um argumento aqui do nosso irmãozinho. Mamana disse que a era de Laodiceia seria a era mais curta. Foi esse termo que ele usou aqui. Eu tentei procurar nos sermões, porque eu lembro que Mamana mencionou algo assim, mas eu não encontrava. Até pedi ajuda para o irmão Jádio. Eu disse: irmão Jádio, você consegue me dizer onde é que estão essas mensagens? Ele disse: olha, não é o termo mais curto, você está procurando errado. Procure por, que era? Muito curto. Aí achei. Aí no The Table da Voz de Deus eu encontrei três mensagens, 3 menções, onde Mamana fala que essa era seria muito curta. Certo? Vamos lá. Livro das Eras, página 291. Agora a era em que estamos vivendo vai ser uma era muito curta. Depois, lá na página 267, ele vai repetir isso por 2 vezes. É para esta era que Jesus diz: venho sem demora, versículo 11. Isso torna a última era uma era muito curta. Laodiceia é a era da obra rápida, é abreviada. Mais adiante, ele vai dizer mais algo aqui. A última era é, em muitos aspectos, simplesmente uma continuação da 6ª era. A 7ª era, uma era muito curta, reúne em si mesma para uma obra rápida todo o mal de cada era, todavia toda a realidade do Pentecostes. Certo. Mas veja, essa carta diz que o irmão Branham havia profetizado que a era de Laodiceia terminaria com o arrebatamento da noiva, ou como esse irmão aqui disse, rapto, né?
não é o termo apropriado, o correto é arrebatamento, mas tudo bem. Vamos lá. Bom, realmente, ele disse isso, mas veja, ele não disse que a era de Laodiceia terminou em março de 63, como essa pessoa aqui está sugerindo. Havia até alguns nos dias do irmão Branham que estava realmente pensando algo assim. Mas o irmão Branham até os corrigiu, pensando que ele havia dito, sugerido isso, certo? Então, esse irmãozinho aqui disse para nós tocar o play, né? Então, eu vou tocar o play aqui um pouquinho, né? Para nós examinarmos isso aqui para ver se isso é verdade. Então, lá no sermão do irmão Branham, Perguntas e Respostas número 4, que ele pregou em 64, no parágrafo 74, o irmão Branham responde a pergunta de número 17. Irmão Branham, recentemente você tem feito comentários concernente a que terminou a era da igreja de Laodiceia? Então alguns estavam pensando que ele teria sugerido isso realmente. Aí a resposta do irmão Branham, não, eu nunca disse que terminou. Vamos lá, então, se a era de Laodiceia não terminou, então a vinda de Cristo não aconteceu, o rapto também não aconteceu, ok? Está claro, isso já responde aqui essas indagações desse irmãozinho aqui que diz que Cristo já veio, que o arrebatamento já aconteceu, porque Laodiceia era uma era curta e que já acabou. Então, nos dias do irmão Branham já estavam questionando isso, que ele estivesse sugerindo isso. Ele disse, não, nunca disse que terminou. Se eu disse, me entendeste mal, ou eu disse mal. Esta é a última era da igreja, é o final das eras da igreja, Laodiceia. Não tem terminado. A igreja se tem ido quando terminar. Assim sendo, enquanto a igreja estiver aqui, não tem terminado. Pronto. Ponto final. Period. Enquanto a igreja está aqui, a era da Laodiceia não acabou. A igreja está aqui ou não está? A noiva ainda está aqui ou não está? Então, a era da Laodiceia não acabou. Simples. Então, veja, a igreja, ela não acabou, ela continua aqui, a noiva continua aqui até os dias de hoje, e na verdade, o que o irmão Branham havia feito, quando ele disse que essa era seria a era mais curta, foi apenas externar uma projeção que ele havia feito baseada em um cálculo pessoal seu, de que possivelmente a era de Laodiceia terminaria até por volta ali do ano de 1977. Ele acreditava assim que todos os eventos relacionados ao fim da era de Laodiceia e relacionados à vinda de Cristo ocorreriam ali, nesse período, nesse tempo, nesse ano. Então ele acreditava ali que a tempestade perfeita ocorreria ali em 77. Mas você sabe, não aconteceu. E tudo bem, não há nenhum problema quanto a isso. Ele nunca profetizou isso. Esse irmão disse que o irmão Branham profetizou uma era curta. Não, ele não profetizou uma era curta. Ele sugeriu que essa era poderia ser uma era curta em relação às outras. Mas ele não disse que realmente seria. É bom você entender isso aqui. Por isso que eu fiz questão de ler esta carta aqui. Por mais agressiva que seja aos ouvidos de alguém que estuda a palavra e a mensagem, eu fiz questão de ler porque, quem sabe, isso ajuda a esclarecer alguns irmãos que pode ser que pensem a mesma coisa. O irmão Branham disse, eu li até 3 ocasiões que ele mencionou, que esta era seria a era mais curta. Mas por que o irmão Branham disse isso? Se a era Laodiceia nem tinha terminado, já disse que era curta. Porque ele acreditava realmente que Cristo viria logo em seguida, que a era da igreja logo acabaria. E ele pensava realmente que seria ali 77. Então, se você pega o ano em que a era Laodiceia começou, que foi 1906, e com 77, você tem aí 71 anos. Então, de todas as outras eras da igreja, 71 anos seria a era mais curta de todos, realmente. Certo? Esse irmão aqui mencionou a era de Éfeso, 117 anos. Bom, de acordo com os cálculos dele, nós estamos agora com 116 anos. Então, ano que vem, março de ano que vem, 2023, Laodiceia já terá o mesmo tempo de Éfeso. E agora? Então, alguma coisa tem que acontecer. Se Cristo não vier antes, então a Laodiceia não mais será a era curta. Então, a profecia de Branham de que essa era seria curta e que nessa era curta Cristo viria, então cai por terra. Então, você mais ou menos entendeu o que esse irmão fez, né? Tentou corrigir, tentou aliviar os panos aí pro irmão Branham, assim, dizendo que sim, essa era foi curta, tanto é que já acabou, lá em 63.
que foi quando ocorreu o rapto, porque foi ali em 63 que Cristo veio. Vamos lá, vamos tocar o play aqui para você ver que todas essas teorias, toda essa doutrina aqui que esse irmão expôs aqui para nós, está tudo errado. Tá? Mas vamos por parte aqui. Primeiro eu estou tentando mostrar por que o Umbanda pensava que a era Laodiceia seria uma era curta. Você já está entendendo. Ele fez uma projeção pessoal de que esta era terminaria em 77. A tempestade perfeita ocorreria até este ano. Certo? Mas vamos lá. O Umbanda nunca disse que isso era uma profecia. Era uma projeção pessoal sua. Era uma opinião sua. Ele nunca disse que isso era assim do Senhor. Então não é profecia. Não tome isso como uma profecia. Então quando ele diz que essa era seria a era mais curta, era uma coisa que ele estava crendo pessoalmente que poderia ser. Mas pode ser que não seja. Certo? Então, vamos aqui para algumas mensagens. Vamos tocar o play aqui agora. A Era da Igreja de Laodiceia, 11 de dezembro de 60, parágrafo 43. Nós cremos que a Igreja de Laodiceia começou em 1906. Eu predigo. Agora, lembre-se, predigo. Não estou profetizando. Especialmente você que ouve a fita, você que gosta de tocar o play, presta atenção, não estou profetizando. Eu não digo que vai ser. Ou seja, ele não está profetizando nem dando aqui para você um assim diz o Senhor. Mas eu predigo, eu imagino, eu creio pessoalmente. Essa é minha projeção de que isso, ou seja, Laodiceia, terminará em 1977. Que a igreja irá completamente apostasia e ela será expulsa da boca de Deus. E a segunda vinda, ou o arrebatamento de Cristo, pode vir a qualquer momento depois disso. Então, em 77, acaba todas as coisas. Se consume tudo aquilo que tem que consumar melhor. Então é quando vem a apostasia, ou seja, o anticristo se encarna pessoalmente no seu líder que ele escolheu, começa aqui a governar as nações, o Concílio Mundial de Igrejas, certo? Então ele diz, olha, em 77 isso tem que acontecer. Bom, nada disso aconteceu ainda. Mas tudo bem, ele disse para nós, eu não estou profetizando, não estou dizendo que é Deus que mandou dizer isso para você. É eu que estou dizendo e eu posso estar errado. Você tem sermões onde ele diz, olha, Cristo pode vir hoje, pode vir amanhã, pode vir daqui 1000 anos, ele chega a dizer isso, pode vir daqui 100 anos, pode vir daqui 1000 anos, nós não sabemos quando ele vai vir. Outra mensagem, a Era da Igreja de Éfeso, pregada 5 de dezembro de 60, parágrafo 46. E em 1906 começa a Era da Igreja de Laodiceia. Eu não sei quando ela terminará. Então, tampouco ele pode dizer que essa era mais curta. Quando você vê o irmão Bando dizendo, essa era vai ser, é uma era muito curta, cuidado, é apenas a projeção dele, a opinião dele ali. Você tem que saber ter discernimento de quando é que é a opinião dele que você está lendo e quando é a mensagem, quando é a palavra, quando é a Bíblia. E ali é o parecer pessoal dele. Olha, esta era mais curta. Ele pensava assim. Ok? Eu não sei quando essa era vai terminar. Porém, agora ele vai dar para você uma sugestão de quando que Laodiceia poderia acabar. Porém, eu predigo que isso será feito perto de 1977. Eu predigo, o Senhor não me disse isso. Porém, eu predigo isso de acordo com uma visão. Aquela visão de 33, quando ele teve 7 visões de coisas que iriam ocorrer, certo? Então, o Umbanda ensinava que essas 7 visões têm que concluir antes que Cristo venha. E a segunda vinda, o arrebatamento de Cristo, pode vir a qualquer momento. Certo? Porém, eu predigo isso de acordo com uma visão que me foi mostrado. Eu li o parágrafo anterior que eu já tinha lido. Alguns anos atrás, que 5 de 7 daquelas coisas já têm acontecido. Então aqui o Umbanda está dizendo, Cristo só vai vir depois que as 7 visões se cumprirem. Alguns dizem que a 6ª já está em cumprimento, por causa daquela senhora lá, vice-presidente dos Estados Unidos, que é uma mulher, eu esqueci agora o nome dela, alguns dizem que aquilo já é o cumprimento. Eu não sei, nós não sabemos. Alguns irmãos me perguntaram, eu tenho dito para eles, olha, não sabemos. Pode ser sim, mas pode ser que não seja. Pode ser que ainda seja aquilo que o Umbanda sugeriu. O Umbanda tinha a sugestão de que o crescimento da Igreja Católica nos Estados Unidos seria essa mulher governando. Era um pensamento dele. Mas pode ser uma mulher governando. Se não for essa que está aí agora como vice, pode ser que seja futuramente uma outra, que seja empossada realmente como presidente, eu não sei, não sabemos. Mas essa que está aí, que pode ser que assuma, pode ser, ou pode ser que não. Até agora o Sr. Biden está prestando um ótimo serviço para a causa daqueles que o governam, porque o Biden é apenas uma marionete na mão de alguns grandes poderosos do mundo, certo?
E parece que eles gostam mais do Biden do que dessa senhora que está lá como vice. Ela não agrada muito não, o pessoal. O pessoal lá não gosta dessa vice. Então, se eles puderem fazer o possível para evitar da vice assumir o lugar do Biden, eles vão até fazer o possível de evitar. Mas se acontecer alguma coisa, né, quem é que vai assumir o lugar dele? Será ela. Né? Agora, isso pode ser um cumprimento da sexta visão? Pode ser. Mas ainda pode ser que não seja. Pode ser que uma mulher venha assim governar e não seja essa, seja uma outra. Então você tem que deixar sempre essas questões em aberto, certo? Eu sempre peço para os irmãos serem cuidadosos nisso, certo? Mais uma mensagem aqui. Agora é o livro das eras. Página 290. Baseado nessas 7 visões, juntamente com as rápidas mudanças que têm se alastrado pelo mundo nos últimos 50 anos, eu predigo, eu não profetizo, que todas essas 7 visões terão acontecido até 1977. Certo? Essas palavras aqui são do irmão Olivei. Mas o irmão Olivei disse, eu escrevi isso aqui com base nas fitas. E tá certo. Eu li 2 fitas aqui para você. Toquei 2 fitas aqui para você, onde o Mambana disse isso. Então o irmão Olivei só que fez foi pegar aquelas palavras de condensou e expôs isso aqui. Porque ele disse, olha, eu estou predizendo, não estou profetizando. Exatamente o que o irmão Olivei escreveu aqui. Tá? São palavras do irmão Olivei aqui, mas na verdade é o que o irmão Olivei pegou das fitas. As fitas das eras. Então vamos lá. Então nós temos que concluir, meus irmãos, que o Umbanda nunca profetizou realmente que a era de Laodiceia seria mais curta. Era uma projeção sua. Era um parecer pessoal seu. Não tome isso como uma profecia. Ele pensava que poderia ser mais curta se caso Cristo viesse até 77. Como eu disse, prefazendo um total de 71 anos. Seria uma era curta comparada às outras. Mas, para que isso acontecesse, havia vários outros eventos que deveriam se consumar até 77, para criar aquilo que eu chamei de tempestade perfeita. Vamos ver aqui alguns dos eventos que o Mamãe disse que tem que acontecer antes que Cristo venha, para que a era de Laodiceia termine. Quando Cristo de fato vier pela segunda vez, a igreja vai ser arrebatada. E a igreja não foi arrebatada. Nós estamos aqui. Porque ele só será visto pelos santos quando eles se reunirem com seu Senhor nos ares. Então, ele não será visto da terra pela sua igreja. Eles é que terão que ser arrebatados para que eles possam vê-lo lá nos céus. Então eu pergunto, isso aconteceu? Não. Um outro evento tem que acontecer. Segundo a visão do irmão Branham, além da cortina do tempo, que nos foi contada pelo irmão Branham, quando a segunda vinda de Cristo acontecer, ele deverá primeiro ser julgado, segundo a mensagem que ele nos entregou. E em seguida, ele vai nos apresentar a Cristo e depois nós voltaremos para a terra para vivermos para sempre. Isso já aconteceu? Não. Quando a segunda vinda de Cristo acontecer, o último eleito já terá entrado no corpo de Cristo. E isso não é um evento aí já acontecido em um outro tempo dimensional, porque Deus já sabe quem vai ser o último eleito, então já está no corpo. Não é isto. Fisicamente ele vai ter que vir aqui, nascer, confessar Cristo, então ele vai entrar no corpo de Cristo, o último eleito. Nos dias de Umbanda ele disse, não sabemos quem é, pode ser que ele já tenha entrado. Não sei. Talvez já tenha entrado, ou talvez ainda não entrou nos dias de hoje, não sabemos. Mas isso ele disse. Enquanto o último eleito não entrar, a era da igreja não termina. Certo? Quando Cristo vier pela segunda vez, imediatamente a ceia das bodas ocorrerá nos céus. É o que as escrituras dizem. Quando Cristo vier, ele vai arrebatar a igreja. Vai haver uma grande ceia das bodas do Cordeiro lá nos céus. Porque é só lá que a noiva se torna realmente de fato esposa de Cristo. Eu pergunto para você, isso já aconteceu? Já estamos ceando com o Senhor? Não. Então, Laodiceia não acabou. Cristo ainda não veio. O irmão Branham disse que a segunda vinda de Cristo só ocorrerá depois que as 2 últimas visões de 33 se cumprirem. Que é uma mulher governando sobre a América e a destruição da mesma. Lembra que a 7ª visão era a destruição da América? Amém? A América já está destruída? Ele disse que só viu fumaça e crateras. Ele viu isso? Isso aconteceu? Você está vendo essa fumaça e cratera? Quando as torres gêmeas caíram, você teve um pouco disso ali, né? Mas não foi isso que o Mambrana viu. Ele deve ter visto a estátua da liberdade caída. Alguma coisa ele viu que identificou para ele saber, porque poderia ser, sei lá, Escócia, poderia ser Portugal, poderia ser França, Itália, qualquer país. Mas ele sabia que era América. Por quê? Ele viu alguma coisa ali, algum monumento da América tombado
Para ele ter certeza que era América, porque não tinha nenhuma voz lhe dizendo. Ele só teve a visão. As últimas 3 ou 4 visões não tinham mais uma voz. As primeiras visões tinha uma voz explicando, comentando. Mas as últimas 3 visões, se não me engano, já não tinha nenhuma voz, ele só via as coisas. Então, para ele ter certeza que era América, é porque ele viu alguma coisa ali. Uma estátua, alguma coisa, e remontava ali a América. Então, isso tem que acontecer antes que Cristo venha. Isso aconteceu? Não. Mombran também ensinava que quando a segunda vinda de Cristo acontecer, o tempo dos gentios vai se acabar, e ele vai se voltar para os judeus e vai ser lá 144 mil. Te pergunto, isso já aconteceu? Não. Então, Laodiceia ainda não acabou, Cristo ainda não veio, o arrebatamento da igreja ainda não aconteceu. Sinto muito para esse irmãozinho aqui do Toca o Play. Sinto muito. Tá? Já tocamos aqui algumas fitas, tocamos o play algumas fitas para você ver que isso que esse irmãozinho está falando tem nada a ver com o que o Mombran ensinou. Então, este fanático aqui do Só as Fitas, ele disse que se até o ano 2023 Cristo não voltasse, então Branham teria falhado em sua profecia. Você viu ali, né? Eu estou te explicando para você. Isso não foi uma profecia de Branham. Porque, segundo ele, teria supostamente dito que Cristo teria que vir quando a era de Laodiceia terminasse. E que seria mais curta que a de Éfeso. E segundo o cálculo desse fanático, a era da igreja de Éfeso durou 117 anos. Ele certamente baseou esse cálculo partindo lá do livro das eras, onde Mombran diz que a era da igreja de Éfeso começou no ano 53 e terminou no ano 170. Aí você faz os cálculos, você vê que dá para Éfeso 117 anos. Mas vamos lá, eu ministrei um estudo, eu creio que foi ano passado, agora já não lembro, de volta à era pentecostal efesiana. Porque alguns irmãos de Peru também estavam pensando algo assim, de que antes de Éfeso, a era de Éfeso, havia uma outra pré-era, e que seria para esta pré-era, de uns 20 anos somente, que Cristo queria que toda a igreja se voltasse. Uma era anterior a Éfeso, porque para eles a era de Éfeso começou em 53. E nesse estudo eu tentei mostrar para os irmãos que no ensino do Mombran, a era de Éfeso começou na era pentecostal, ou seja, quando Pentecostes iniciou. Quando houve o derramamento do Espírito Santo lá em Jerusalém, ali começou a era de Éfeso. Mas, irmão Jorge, por que no livro das eras ele colocou como começando em 53? Por causa da igreja que foi fundada, creio que por Paulo, na cidade chamada Éfeso, lá na Ásia Menor. Então ele simplesmente não quis dar a esta era da igreja a era de Jerusalém, porque foi lá em Jerusalém que começou. Ele preferiu dar o nome de Éfeso porque se trata de uma era gentílica. Porém, a era gentílica de Éfeso não começou no fundamento da igreja de Éfeso, começou lá no Pentecostes. Então essas coisas têm que ficar muito bem claro para você, por mais confuso que isso possa ser para você, porque realmente está lá, data 53, mas essa é a data da fundação da igreja que foi instalada lá em Éfeso. Só por isso. Mas a era toda, a era efesiana, é uma era pentecostal, que começou no Pentecostes. Mas o irmão Jorge, o irmão deve ter se confundido. Não se confundiu. Há vários sermões onde ele disse isso. Vamos tocar o play aqui? As 7 eras da igreja, de 54, parágrafo 68. São os sermões que eu li naquele estudo que eu comentei aqui. Agora ouça, Pedro disse, então eles começam a dizer, quando o batismo do Espírito Santo veio, Pedro incitou para que todos fossem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, lembra? O momento está remontando a isto. Pedro disse, desculpe, então eles começaram a dizer, ele disse, vós homens de Jerusalém, vós que habitais na Judéia, dizei-vos isto, escutai as minhas palavras, estes não estão bêbados. Agora o irmão está explicando, agora eu estou falando sobre a igreja de Éfeso aqui, lá em Jerusalém, ali começou Éfeso. Eu estou falando sobre a igreja de Éfeso aqui agora. Vê correto. A primeira era da igreja. Quando é que começou? Só lá em Éfeso 53? Não, ali. Que ano foi aquilo? 33 depois de Cristo? Algo assim, né? Vamos lá, as 7 eras da igreja ainda, parágrafo 191. O Espírito Santo, que é o óleo de Deus, caiu sobre a igreja no princípio, em Éfeso, a igreja de Éfeso, que era a igreja da graça. Então, lá no Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus, o óleo de Deus foi derramado e repartido como em línguas de fogo, ali começou a era de Éfeso.
a marca da besta, parágrafo 51, 54. E então nós verificamos que a primeira era da igreja, o que eles tinham. Quantos estiveram aqui ontem à noite? Posso ver sua mão? Tudo bem, isso é ótimo. Na primeira era da igreja, nós verificamos, na era da igreja de Éfeso, que eles tiveram o batismo do Espírito Santo. Então nós podemos verificar, com todas essas afirmações aqui do irmão Branham, que a origem da era efesiana não foi exatamente com o fundamento da igreja gentílica lá na cidade de Éfeso, mas com o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. A origem da era de Éfeso foi lá no Pentecostes. Livro das Eras, página 72. A origem da primeira era foi o Pentecostes. Não foi a cidade de Éfeso quando a igreja lá foi fundada. Não. A era efesiana começou no Pentecostes. Ok? Então isso já vai te forçar a mudar o cálculo que esse irmãozinho aqui projetou para você. Porque se a era de Éfeso começou no Pentecostes, ela teve um total de pelo menos 137 anos de duração, e não 117. Você vai ter que acrescentar mais 20 anos. E aí? E a era de Laodiceia tem quanto? 116? Então ainda é a era menor, comparado a Éfeso, certo? Ainda é uma era menor. Então o irmão Branham, ele acreditava que a era Laodiceia, como eu disse, poderia ser a mais curta de todos, mas era um pensamento pessoal seu. Simplesmente porque ele pensava que poderia terminar em 77. Estou repetindo para você entender muito bem isso. Então isso daria a era de Laodiceia 71 anos de duração. Porém, conforme nós podemos aqui observar, essa projeção do irmão Branham falhou. Porque a era de Laodiceia não terminou em 77. E nem mesmo agora, ela continua. Então, embora atualmente a era de Laodiceia continue sendo a menor que a duração da era de Éfeso, em pelo menos 20 anos, porque você já entendeu. Quanto tempo durou a era de Éfeso? 117, desse irmãozinho. Está errado. Você tem que acrescentar mais os 20 anos, certo? Desde o Pentecostes até a fundação da cidade, da igreja lá na cidade de Éfeso. Então você tem pelo menos mais 20 anos aí. São 137 anos. Então, embora atualmente a era de Laodiceia ainda é menor comparado à era de Éfeso, em 20 anos, até o momento, é provável que essa era atual até ultrapasse os 137 anos. É provável que até 2043, e aí você soma mais 20 anos, dá os mesmos 137 de Éfeso. É provável que até lá, essa era ainda não termine. Por que isso? Simplesmente porque o irmão Branham não profetizou que Laodiceia teria que terminar sendo menor que Éfeso. Não era uma profecia. Eu estou repetindo para que fique bem claro para você. O irmão Branham não profetizou isso. Ele apenas imaginou que poderia ser assim. Então, a era de Laodiceia somente irá superar a era de Éfeso em duração realmente a partir do ano 2043. Você tem mais 20 anos ainda para respirar. Agora, eu quero que fique bem registrado isso aqui. Eu não sei como que você vai fazer para recordar, porque a mensagem, o título, nem vai sugerir isso. Então, não sei como. Eu quero que faça o registro. Eu vou fazer o registro aqui em texto. Estou fazendo um registro em áudio. Estou fazendo um registro em vídeo, certo? Então, vê como que você pode fazer para se organizar e guardar registrada esta mensagem quando você quiser se lembrar disso daqui a uns 20 anos. Certo? Porque eu só vou dizer isso agora, eu não vou repetir isso aqui. Não se escandalize se até o ano 2043, que seria o ano em que Laodiceia realmente superaria a de Éfeso, Cristo ainda não tiver voltado. Não se escandalize. Porque o irmão Branham não disse quando Cristo vai voltar. O irmão Branham disse, nós vamos ler uma fita aqui onde ele fala isso. Ninguém sabe a data de quando Cristo volta. Mas, você já entendeu, para aquele fanático ali dos sós fitas, Cristo já teria vindo em março de 63. Para poder então assim afirmar que a suposta profecia que o irmão Branham deu, de que Laodiceia seria a era mais curta, já teria se cumprido. Né? Para dar uma forcinha para o irmão Branham. Não, o irmão Branham não errou, ele profetizou sim e se cumpriu. Foi essa solução que esse irmãozinho encontrou. Né? Escutando fitas. Né? Olha o que uma mente só escutando fitas produz. Sim, porque eles, num outro estudo, isso não tem mais ministério quinto para instruir, para orientar, para redarguir, corrigir, não tem mais ministério quinto para isso, certo? Por isso, olha o que acontece quando eles deixam de dar ouvidos aos ministros que o Senhor ordena para a igreja. Olha o que acontece, olha a bagunça que eles fazem. Por isso que sempre quando eu leio coisas desse tipo, como eu li e comentei para vocês, às vezes eu paro e penso, eu vou dizer isso aqui para você, olha, tem gente que realmente não nasceu para crer nessa mensagem. Esse rapaz que escreveu isso, eu creio que é um jovem adolescente, não sei.
Essa pessoa que escreveu isso deveria ser um budista, um católico, um kardecista, qualquer outra coisa, menos um crente dessa mensagem. Olha a bagunça que ele fez. Então tem gente que não nasceu para isto. Essa mensagem é só para eleitos, é só para noiva. Tá? Mas veja, irmãos, o irmão Branham, ele nunca disse que o seu encontro com aqueles 7 anjos lá, naquela data, 8 de março de 63, porque muitos já estão se corrigindo, sim. Até esse irmãozinho, pelo menos, se corrigiu, porque até algum tempo atrás todo mundo achou que o irmão Branham se encontrou com os anjos dia 28 de fevereiro. Já sabe, não, foi no dia 8 de março, que é quando ele estava caçando javalina. Mas ele nunca disse que lá ele se encontrou com Cristo. Que lá, e ali era o evento da Bíblia, da vinda de Cristo. A prova disso é que existem inúmeras mensagens posteriores àquela data, onde o Umbanda asseverava que ele ainda estava aguardando que Cristo viesse pela segunda vez. Vamos tocar o play aqui para nós ver isso? Vamos lá. Mensagem do Sinal 63. 11 de novembro, né? Novembro de 63. Alguém disse há não muito tempo atrás, disse: irmão Branham, você assusta as pessoas dizendo que a vinda do Senhor está tão perto. Eu disse: eles não devem se preocupar com isso, isso deve ser a coisa mais feliz que conheço. Sim. E ele aparecerá pela segunda vez. Então, alguns meses atrás, naquela nuvem, quando ele viu, então ali não foi Cristo vindo pela segunda vez? Veja, ele está colocando isso aqui ainda para o futuro. Eu creio que ele ainda aparecerá futuramente pela segunda vez. E todos aqueles que amam a sua aparição, que amam e desejam por isso. Veja que ele não teria dito que Cristo ainda viria pela segunda vez se já tivesse acontecido 8 meses atrás. Você desconta ali março e novembro, dá 8 meses. 8 meses atrás, quando aconteceu o evento ali da nuvem, que foi fotografado. Se ali fosse a vinda de Cristo, ele não teria dito da lei 8 meses que ele está aguardando Cristo vir pela segunda vez. Por isso que é bom você tocar. Esse pessoal dos toca as fitas, dos só as fitas, parece que eles só tocam as fitas que eles querem tocar, né? Eu estou tocando algumas fitas que eu acho que esse irmãozinho aqui não gosta de ouvir, né? Nós tocamos todas as fitas, não só algumas. Certo? Vamos lá, ele vai dizer isso mais em outro sermão aqui. Jesus Cristo mesmo ontem e hoje, olha só, junho de 63, né? Março, abril, maio, junho. Dali 3 meses depois daquele evento ali em Tucson, no Monte Pôr do Sol. 3 meses depois, olha só. Agora, nós sabemos que ele somente vem e se identifica aqueles que estão procurando por ele. E é dessa maneira que será na sua segunda vinda. Será. Então não aconteceu uma segunda vinda 3 meses atrás. O mundo não saberá nada sobre ele. Ele simplesmente vem, toma a sua igreja e se vai. E aqueles que não estão procurando por ele serão deixados para trás. Esse irmãozinho não está procurando, né? Porque ele disse que já veio. Então, quem não procura, o Mambana já está dizendo, esse pessoal vai ficar para trás. Então, o Cristo só virá para aqueles que estão buscando, estão esperando por ele. Nós ainda estamos esperando. Ele não veio pela segunda vez, mas para alguns já veio. Então, esses não estão esperando. Então, Cristo não vai vir para esses. Certo? O mundo não saberá nada sobre ele, ele simplesmente vem, toma sua igreja e vai, e aqueles que não estão procurando por ele serão deixados para trás. Ele está vindo somente para aqueles que estão procurando por ele. Nós tivemos 2000 anos esperando por ele, nós ouvimos a respeito dele. Agora estamos esperando vir pela segunda vez. Então há 3 meses atrás, aquilo era Cristo vindo pela segunda vez? Não, ele disse, nós estamos esperando ainda que ele venha pela segunda vez. E agora? Então, quem crê que Jesus já veio, não está mais esperando por ele, como eu disse. Uma vez que para alguns ele já veio em fevereiro ou em março de 63. E uma nuvem. Mas aqui 4 meses depois, certo? Março, abril, maio, junho. Não, no meu texto coloquei 4, mas são 3 meses aqui. Só se fosse contar fevereiro, sim. Vamos deixar um irmãozinho aqui que foi em março, tudo bem. Então são 3 meses. Aqui, nessa mensagem, 3 meses depois daquele evento, você vê que o Mambana continua dizendo, nós estamos esperando Cristo vir pela segunda vez. E ele só virá para aqueles que o esperam. A nuvem ainda não era a vinda do Filho de Deus, mas foi um sinal, uma evidência de que a promessa dessa segunda vinda estava bem próxima. Mambana, ele disse que se Cristo tivesse realmente vindo lá em 63, preste bem atenção, se Cristo tivesse vindo lá em 63, as denominações já teriam sido todas julgadas, condenadas e destruídas. Você quer ver isso? Vamos tocar o play aqui? Vamos tocar o play, nós gostamos de tocar o play. A queda do mundo, 16 de dezembro de 63. Parágrafo 94. Sabe o que ele faria se o Messias viesse em 63? Não, irmão Branham. O que o Messias, o que Cristo faria se ele viesse em 63? Você sabe o que ele faria? Ele arrancaria cada denominação que temos. Ele lançaria aquela coisa no chão.
Eu te pergunto, em 63, quando esse irmãozinho diz que Cristo veio, ele fez isso? Ele destruiu as nações, as denominações? Vamos aqui diz, se Cristo viesse em 63, era isso que ele faria. Essas denominações sucumbiram, caíram, isso é literal. Não é espiritual. Espiritual já estão decaídas. Ele não está falando aqui em termos espirituais. Literalmente, se Cristo viesse, seriam todas julgadas em 63. Eu te pergunto, isso aconteceu? Esse evento aconteceu? As denominações, as igrejas foram caídas, devastadas, destruídas, julgadas em 63? Não. Ora, nada disso aconteceu. Então o Messias não voltou em 63. Então vejam, meus irmãos, me parece que esse grupo aqui dos Sófitas não está tocando o play suficiente. Percebe isso? Esqueceram de tocar esse play aqui. Ou esqueceram de dar play para essa fita aqui. Então esse fanático, ele disse na sua tese teológica que a noiva já subiu o arrebatamento nos lombos do irmão Branham. Você viu isso? Lá em março de 63, eu e você, nós já estávamos nos lombos do irmão Branham ali. Mas o que o irmão Branham realmente ensinava é que a noiva somente subirá quando Cristo voltar. Não quando um profeta tem que subir ou ver alguma coisa. Provando sua palavra, 64, esperamos ir para o céu quando Jesus vier. Não quando um profeta vier. Quando Jesus vier, nós iremos para o céu. Não adianta você ficar espiritualizando. Isso aqui é termos esotéricos, gnósticos. Nos lombos de Branham nós já subimos, já fomos arrebatados. Não é disso. Não é assim que a Escritura vai se cumprir. Não é isto. Então, ninguém havia subido para o céu ainda, já no ano anterior. Isso aqui foi pregado em 64. Branham disse que quando o último eleito entrar, nada mais será acrescentado. Nenhum eleito a mais. Porque tudo já estará acabado. Mas como deu para você perceber aqui, esse fanático dos Sófitas pensa que Branham seria o último eleito. Mas Branham disse que ninguém saberia quem seria esse último eleito quando ele aparecesse. Ele jamais disse que ele próprio seria esse último eleito. Porém, se o último eleito já tivesse subido em março de 63, nenhum eleito a mais estaria ou entraria após isso, incluindo o próprio fanático que escreveu isso. Né? Mensagem, vamos tocar fita aqui, tentando fazer um serviço para Deus, 27 de novembro de 65. Você crê nisso? Estamos no tempo do fim, estamos aqui, a Escritura está na parede, a segunda vinda está próxima. 2 anos depois, ele ainda falava, a segunda vinda não aconteceu, mas está próxima. A noiva está sendo escolhida. Então o último eleito não entrou lá em março de 73. A noiva ainda está sendo escolhida e regada e trazida para fora. Meus irmãos, se a noiva está sendo escolhida, quer dizer que ainda há eleitos entrando nela, tanto de judeus como de gentios, porque a noiva é formada por eleitos de cada era. E o irmão Branham disse que a segunda vinda só vai acontecer quando o último eleito entrar. Essa noiva só estará completa quando o último eleito, o último escolhido, o elegido, entrar neste corpo. Então, como nós vimos, se Cristo já tivesse de fato vindo em março de 63, o último eleito também já teria entrado. Mas se o último eleito já tivesse entrado, o irmão Branham não poderia ter dito aqui, um mês antes dele partir, essa mensagem que foi pregada em novembro de 65, de que a noiva ainda estava sendo escolhida. Vamos para o Livro das Eras, página 265. Mas deixe-me dizer, irmão George, você não precisa ler tudo isso, nós sabemos disso, irmão George, mas eu tenho que ler, porque vai que mais alguns receberam essa cartinha que esse irmãozinho mandou para mim. E mais alguns irmãozinhos estão um pouco desavisados, desorientados. Então isso aqui é só para te dar todo o argumento que você precisa para você não ser confundido, certo? Mas deixe-me dizer isto, Nosso Senhor não está derrotado. Os homens alegam abrir e fechar a porta que conduz a Deus, porém são mentirosos. Todo o que o Pai lhe deu virá a ele, o que vem a ele de maneira nenhuma será lançado fora. Ele não perderá nenhum deles. São João 6, 37 e 39. E quando aquele último membro eleito do corpo de Cristo entrar, então Nosso Senhor aparecerá. Ele apareceu? Então o último eleito ainda não entrou. Então Jesus chegou e chamou 64. Até que essa última pessoa seja trazida, então aquele livro é fechado. Não haverá mais acréscimo. Então tudo termina. Até quando será aquele tempo? Nenhum de nós sabe. Ninguém sabe. Mas ele disse que essa era seria mais curta. Mas foi apenas uma projeção. Na verdade ele não sabia. Ele disse, isso não é assim do Senhor. Eu estou apenas predizendo. Essa era vai ser a era mais curta. Mas não foi. Embora nesses cálculos que eu estou te dando, ainda está sendo curta com relação a Éfeso, assim, ainda tem uns 20 anos. Mas eu digo para você, já disse, eu vou repetir, não escandalize se 2043, até lá ainda não acontecer nada.
Não chame o profeta de falso, depois de 2043. Porque eu estou dizendo, em nenhum momento ele profetizou. Nenhum de nós sabe, mas continuemos a fazer tudo o que pudermos para a sua glória, até que esse tempo termine, certo? Continue vivendo boas vidas cristãs. Não é isso que a Umbanda dizia? É só o que nos importa. Nós não sabemos quem é essa pessoa. Quem é essa última pessoa que vai entrar? Você sabe quem é? Nós não sabemos. Pode já estar dentro. Nós só estamos esperando pela sua vinda. Nós não sabemos, e nunca será revelado ao homem o tempo da sua vinda. Guarde isso aqui, vou repetir. Nunca será revelado ao homem o tempo da sua vinda. Você teve alguns dizendo, agora entre daqui 5, 6 meses, e tal ano, né? Vai vir, vai acontecer. A Umbanda diz, ninguém, nunca vai ser revelado ao homem algum tempo da sua vinda. Vamos lá. Se nunca seria revelado o tempo da vinda de Cristo, então o próprio fanático dos sófitas criou aqui uma contradição com essas palavras aqui do Umbanda. Né? Aquele crítico está chamando, aquele fanático dos sófitas está chamando o Umbanda de falso profeta, de mentiroso, porque o Umbanda disse que ninguém pode saber, nunca vai ser revelado ao homem. E segundo os sófitas ali, ele disse, não, nós sabemos quando. Ele disse a data que foi revelada, supostamente em março de 63. O Umbanda disse, ninguém pode saber. Só quando de fato a coisa acontecer. Então, ele, com a sua teologia, ele está criando uma contradição com as próprias fitas. Ele diz que toca as fitas, sim, que escuta as fitas, mas as suas conclusões das fitas que ele escutou faz com que ele entre em conflito com as próprias fitas do Umbanda, que ele tanto escuta. Você está entendendo? Porque ele mesmo já sugeriu que a vinda foi em março de 63. O Umbanda diz, ninguém jamais será revelado o tempo da sua vinda. Não, mas esse irmãozinho que escuta as fitas diz que para ele foi revelado. Então o Umbanda está em conflito. Então o Umbanda é falso, um profeta é um mentiroso. Essa interpretação que esse irmãozinho está dando faz o Umbanda ser um mentiroso, quando ele diz que ninguém pode saber. Porque esse irmãozinho diz que já sabe quando que foi. Certo. Então veja, meus irmãos, é isso. Eu poderia falar muito mais coisas, porque nós temos muito estudos sobre esse tema. Já tratei sobre isso em várias mensagens. Sobre 73, sobre 77, sobre a Era Laodiceia, se acabou, se não acabou. Mas eu não vou me alongar aqui. Foi só para trazer esse primeiro pequeno resumo aqui, para você ter uma pequena noção do que eu quis dizer para você logo no começo, lembra? Que quando você não é controlado e guiado pelo Espírito Santo, você fatalmente acabará cedendo a falsas doutrinas. Então, o que faz, o que impede de você não cair nessas armadilhas do diabo? É você se permitir ser controlado pelo Espírito Santo. Uma vida controlada pelo Espírito Santo jamais fará você fazer o que esse irmãozinho aqui fez com as fitas. Criando teologias mirabolantes, interpretações obtusas, tacanhas, mesquinhas, colocando na boca de Umbanda palavras que ele não disse. Uma vida controlada pelo Espírito Santo não faria uma coisa dessa, como você acabou de ler aqui. Então, a razão do porquê essas pessoas criam tantas teorias para sustentar suas religiões que eles criam é porque não são humildes o suficientes para se deixarem ser guiadas e controladas pelo Espírito Santo. Ao invés disso, eles querem algum homem para controlá-los e para dizer a eles o que eles têm que fazer e no que eles têm que crer. Vamos ler algumas mensagens aqui, vamos tocar o play? O Rei Rejeitado, 15 de maio de 60. Então escolheram para si um homem chamado Saul, que era o filho de Quis, e ele era um homem de reputação, um homem honrado, mas ele combinou direitinho com o povo, porque era de grande estatura, alto, nobre. A Escritura diz que sua cabeça e ombros ficavam acima de qualquer homem em Israel. Tinha aparência de rei, era vistoso de feição, era um homem inteligente e extraordinário. Agora, esse é o tipo de homem que as pessoas gostam de escolher hoje. As pessoas não parecem estar satisfeitas com a maneira que Deus estabeleceu a sua igreja para ser governada ou controlada pelo Espírito Santo. Não estão satisfeitos. Querem alguém, algum homem, alguma denominação, certas pessoas para governar a igreja. Isso, elas não são capazes de lançar-se completamente na mão de Deus para serem espirituais, serem guiadas pelo Espírito Santo.
Elas querem alguém para desempenhar religião para elas, alguém que lhes diga exatamente como fazê-lo e tudo de que se trata disso. Então veja, meus irmãos, hoje as igrejas, infelizmente, elas não são mais controladas pelo Espírito Santo, mas são controladas por um espírito nicolaíta. Livro das Eras, página 77. Ora, Paulo era um profeta ensinado pelo Espírito Santo. Se Paulo batizou no nome do Senhor Jesus Cristo e disse que qualquer um que fizesse diferente de sua pregação fosse anátema, então é hora de acordar e ver que a igreja já não é mais controlada pelo Espírito Santo, mas é controlada pelos nicolaítas. Todas as igrejas aí onde não é o batismo é feito no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso prova o quê? Que essas igrejas, por mais espirituais que sejam, por mais que ali haja avivamentos, línguas, cura divina, eu não vou negar que haja essas coisas, mas essas igrejas não são guiadas e controladas pelo Espírito Santo. Eles têm os dons, os presentes do Espírito, mas não o Espírito. O Espírito não os faria ensinar e viver uma doutrina errada. Então, se eles não são controlados pelo Espírito Santo, quem os controla? Um espírito nicolaíta, um homem, uma doutrina de um homem. Basta um único homem, como esse irmãozinho aqui que criou uma doutrina. Basta você crer nisso aqui, pronto. Você já não é mais controlado pelo Espírito. Isso já é um espírito nicolaíta. É um homem querendo governar sobre o povo. Atos 20, verso 27 a 30. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, de tocar todas as fitas, não as fitas que te interessam. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar as igrejas de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão, não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Pessoas que seriam levantadas para falar coisas perversas, coisas pervertidas. Com que intenção? Para atrair discípulos para si. Eu não estou aqui atraindo discípulos para mim, estou aqui tentando atrair discípulos para Cristo. Paulo viu isto vindo, porém ele os avisou acerca desse sacerdócio astuto que viria e assumiria o comando com suas falsas doutrinas. É assim que a igreja perde o controle do Espírito Santo, quando ela deixa que um homem assuma o controle no lugar do Espírito Santo. É isso. Então, se as igrejas não são controladas pelo Espírito Santo, qual é o espírito que está controlando as igrejas hoje? É o espírito do anticristo. Hoje as igrejas estão sob o controle do anticristo. Livro das Eras, página 68. João sabia deles também, porque disse em 1 João 4:1, e já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Esse espírito anticristo já estava se infiltrando na igreja, lá naqueles dias, na era de Éfeso. E o estava fazendo ao ir contra a palavra. Ora, aqui está onde tudo isto começou, bem aqui na primeira era da igreja. Eles já estavam negando a palavra e estabelecendo seus próprios credos e filosofias em lugar dela. Isso é anticristo. Por Jesus é a palavra. Ser anticristo é ser anti-Jesus. Ser anti-palavra é ser anticristo, porque o Espírito e a palavra são um. Se você é anti-palavra, você terá que ser anticristo. E se isto começou lá na primeira igreja, terá que crescer até o fim quando assume o controle. É isso que o diabo está falando agora. Está assumindo o controle das igrejas. Exatamente o que você verá à medida que cobrirmos todas as eras. Isto começa bem pequeno na era de Éfeso e cresce a cada era até que o sistema anti-palavra e anticristo assume totalmente o controle e a infalibilidade da palavra é repudiada pelos falsos apóstolos da falsa igreja. Amém? Que coisa, hein, irmãos? Então, o diabo, meus irmãos, ele tenta o cristão de todas as maneiras. Não é apenas tentando na carne, com luxúria, com fornicação, com adultério, não. Porque quando se fala em tentação, geralmente se pensa isso, que a mulher ou o homem está sendo tentado na carne por essas coisas. Mas não é só assim que o diabo tenta os filhos de Deus. Ele também tenta você por meio de doutrinas como essa que você acabou de ler aqui, de analisar juntamente comigo. O diabo tenta seduzir e tentar você com isso. Ele sabe qual que é a propensão de cada um. Ele vai enviar para o homem ou para a mulher exatamente o tipo de coisa que ele sabe que ele vai querer dar atenção. Para que isso? Para desviá-lo do caminho, para afastá-lo de Deus e da sua sã doutrina. Então, quando uma falsa doutrina ela é aceita, uma outra vida, uma outra unção também é recebida, é aceita no lugar da vida do Espírito Santo.
Então, para nós recebermos o Espírito Santo, o Espírito de Deus em nossas vidas, é necessário receber somente a sua palavra. Amém, meus queridos? E mais nada. E isso fará com que cada fibra do nosso corpo seja controlado pelo Espírito Santo. Vamos tocar o play aqui, onde a irmã Banda disse isso? Mensagem à Ressurreição, 5 de dezembro de 53, parágrafo 28. Vamos tocar o play aqui. Eu disse, eu creio que o Espírito Santo está aqui, e Ele é aquele que nos preenche. E nossa vida não é nossa, mas é a vida do Espírito Santo em nós que nos torna cristãos. Eu creio que cada fibra do corpo de um cristão é controlada pelo Espírito Santo. Quando você se rende a essa doutrina sem arrazoamentos, e não deixe nenhuma outra coisa suspeita, contrariar ou desfazer o que você crê. Fique com isto. Então, a tua vida, o teu corpo, as fibras do teu corpo serão todas controladas pelo Espírito Santo. Eu acredito que seus olhos são. Você não pode evitar quando olha para ver o mal, mas se você o cobiçar, você já cometeu adultério. Você vira a cabeça. O Espírito Santo faz você fazer isso. Isso está certo. Você pode ser tentado. Tentação não é pecado. Dar atenção à sua tentação é pecado. Vê? Você pode ser tentado. Cristo foi tentado como nós, mas nunca pecou. Portanto, o Espírito Santo é Deus que nos ajuda a confirmar a verdade de Deus. Aí que está. E somos epístolas escritas lidas por todos os homens. É isso, meus irmãos. Quando uma vida é controlada pelo Espírito Santo, algumas coisas talvez que atraíam a tua atenção do mundo já não te atrai mais. Um irmãozinho de África me escreveu esses dias, acho que foi por Messenger também. Ele disse, a seleção brasileira jogou e perdeu, né? Aí ele disse, irmão Jorge, eu vi a tristeza das pessoas, dos irmãos que estavam torcendo e perderam. Mas, irmão, eu quero tirar uma dúvida com você. Será que é pecado isso de nós fazer o que estamos fazendo, de ficar torcendo para um time, isso e aquilo? Certo? Eu disse para ele, meu irmão, eu sei que houve uma Copa, está havendo uma Copa aí do mundo. Eu não assisti nenhum desses jogos. Não assisti. Tempos atrás eu lembro que eu me interessava por curiosidade, ou também até torcia, mas hoje não dou mais a mínima atenção. Como é que eu vou ficar prestando atenção em Copa do Mundo, assistir jogos de Copa do Mundo, sabendo que nosso país está passando por um problema terrível aí? Você acha que te dá vontade de ficar fazendo isso? Não estou dizendo que é errado. Entenda bem o que estou falando aqui, certo? Você quer olhar por curiosidade? Não vejo nenhum problema. O meu Bano assistia lutas de boxe na televisão porque ele foi um pugilista no passado. Mas não ficava ali para torcer, coisa assim. Não, é apenas porque ele foi uma área que ele atuou no esporte, sim. Então de vez em quando ele assistia. E ele até fazia seus próprios comentários. Ele assistia às lutas daquele Muhammad Ali, é isso? Cassius Clay, Muhammad Ali. Ele até uma vez lançou uma profecia. Ele disse, porque esse Ali era muito orgulhoso, muito soberbo. Ele disse, um dia alguém vai dar um soco nesse Ali que vai fraturar seu maxilar. E isso aconteceu, lá nos anos 70. Mamãe não viveu para ver sua profecia se cumprir, mas não sei se, eu creio que foi uma profecia. Eu acho que ele teve uma visão. Ele disse, alguém um dia vai quebrar o maxilar dele. Eu assisti o vídeo, tá aí no YouTube. Procura aí, eu não sei, você vai ter que procurar em inglês, não sei quais palavras que está lá em inglês. Escreva ali maxilar, Muhammad Ali, e eu acho que é jaws, maxilar em inglês. Escreva ali, né? Um homem deu um soco, né? E você consegue ouvir no áudio, faz tac. Né? Então a visão do Mambrano se cumpriu, a profecia se cumpriu. Ele assistia, não vejo nenhum problema nisso. Se você quiser ver, tudo bem, mas eu não senti interesse, prazer nenhum. Eu não assisti nenhum desses jogos aí. Eu até fiquei sabendo que a seleção perdeu ou ganhou por outros, porque eu nem fui conferir. Então o que eu quero dizer é isso, olha, o Espírito Santo ele te tira essas coisas que te atraía, que te chamava atenção, que agora você não se importa mais, isso não te atrai mais. Quando uma vida é controlada pelo Espírito Santo, essas coisas do mundo que antes atraía tua carne, teu coração, tua mente, agora não te atrai mais. Certo? É mais ou menos isso que o Mamãe aqui está dizendo. Então veja, meus irmãos, é isso. Hoje, você sabe, as igrejas são controladas pelo Espírito do Anticristo, porque os governos do mundo são controlados por ele. Eu comentei isso em algumas mensagens, eu quero ler aqui mais uma vez. A deidade de Jesus Cristo, 49. Lembre-se, amigos, talvez isso pareça estranho, o mundo nunca... A religião de Cristo nunca foi popular, sempre foi impopular. As maneiras de Deus, porque o diabo é o príncipe das potestades do ar. Ele tem todos os governos, cada governo é controlado pelo diabo, de acordo com a Bíblia. O diabo disse que isto era, isso mesmo. Ele controla todos os governos. Certo, separei várias mensagens, mas não vou ler todas aqui. Só mais uma aqui, ouvindo e reconhecendo.
política corrompida, democratas, republicanos e tudo mais são algo baixo. O que é isto? Direita, esquerda, tudo baixo. É um monte de enxerto. Cada pessoa que trabalha nisto, que não é nascida de novo, é do diabo. O diabo diz: todos os reinos do mundo me pertencem, e Jesus nunca discutiu com ele. O mundo é controlado pelo diabo. E todo homem que trabalha para o governo, se ele não é um cristão, ele é do diabo e trabalha para o diabo. Então, há alguns que estão no governo, há alguns políticos que são de Deus, estão ali. Eu não vou dizer que não são. Mamãe diz que alguns são. Mas aqueles que não são nascidos são do diabo e trabalham para o diabo. Nós sabemos disso muito bem. Estamos vendo aí o que acontece. Quando filhos do diabo estão aí na política, no judiciário, o que eles fazem? Certo? No legislativo. Agora, e no espiritual, você acha que é diferente? Você acha que não tem filhos do diabo aí nos púlpitos? Ouvindo fita, tocando fita? Você acha que é diferente? Está em todas as partes. Certo? Então, meus irmãos, se tem uma coisa que mais aborrece o diabo, é quando ele vê alguns que ele não consegue controlar. Se tem uma coisa que aborrece o diabo, é ele ver filhos e filhas de Deus sendo controlados pelo Espírito de Deus. Livro das Eras, eu acho que é a página 65. Espero que esteja correto isso aqui. O povo de Deus tem sido sempre será perseguido. Você sabe que Gênesis é o livro dos princípios? E o que você encontra iniciado ali prosseguirá bem até o Apocalipse e nunca mudará. Ali nós vemos que Caim perseguiu e matou Abel, porque este agradara a Deus. Depois vemos um perfeito quadro no filho da carne de Abraão, Ismael, que implicava e lutava com o filho da promessa, Isaac. E lá estava Esaú, que odiava Jacó e o teria matado caso Deus não interviesse. No Novo Testamento encontramos Judas traindo Jesus, ao passo que as ordens religiosas do primeiro século tentavam destruir os crentes primitivos. Os filhos deste mundo, controlados pelo diabo, odeiam os filhos de Deus que são controlados pelo Espírito. Amém? Se você é guiado e controlado pelo Espírito Santo, você nunca dará ouvidos a doutrinas estranhas, a doutrinas falsas. E aqueles que são conduzidos por doutrinas falsas vão odiar você por você não aceitar as mesmas doutrinas que eles aceitam. Os filhos do diabo, os que são controlados pelo diabo, eles odiarão aqueles que se deixam ser controlados pelo Espírito Santo. É forte isso, hein? Não importa quão justo e reto um cristão seja diante do público, e quão benigno seja para com seu... eu ouço fitas, que maravilha! Fazendo apenas o bem, deixo confessar Cristo como seu Salvador e reconhecer a operação dos dons do Espírito Santo em línguas, profecias, curas e milagres, ele será condenado. O Espírito do mundo odeia o Espírito de Deus. E por não poder sobrepujar o Espírito do Senhor, tenta destruir o vaso no qual o Espírito da verdade habita. Então, o que fez os crentes lá da primeira era da igreja, a igreja de Éfeso, o que fez eles perderem o seu primeiro amor foi quando eles deixaram que suas vidas fossem, deixaram de ter as suas vidas ser controladas pelo Espírito Santo. E o mesmo problema que aconteceu lá no passado está acontecendo agora aqui. Está se repetindo agora nessa última era. Livro das Eras, página 75. Já estou concluindo. Agora, qual era o clima espiritual dessa igreja? Ela tinha deixado seu primeiro amor. Deixar seu primeiro amor da palavra de Deus nos foi revelado como sendo a queda de sua origem, a qual foi o Pentecostes. A primeira era foi em Pentecostes. Não foi lá em 53, foi lá em 33. Sei lá quando aconteceu o Pentecostes ali. Certo? Em linguagem clara, isso significa que esta igreja estava em perigo de ser retirada da liderança do Espírito Santo. A partir do momento que deixou de ouvir a sã doutrina, o controle do Espírito, foi exatamente isso que aconteceu depois que Moisés guiou Israel para fora do Egito. A maneira de Deus era guiá-los através da nuvem de fogo, da palavra profética, de milagres e sinais e prodígios dados por Deus. Isto era para ser realizado por homens, selecionados por Deus, e ordenados por Deus, equipados por Deus, enviados por Deus, com todo acampamento sendo dominado por um movimento do Espírito Santo. Eles se rebelaram e quiseram um conjunto de regras e decretos para se guiarem. Vamos ouvir só as fitas. Esses pastores aí, eles não querem que você saiba que Cristo já veio, não é isso? Porque que o rapto já aconteceu, eles só querem o teu dinheiro. Não dê ouvidos a esses homens aí. Mas que Mamãe disse
que o Espírito Santo seleciona homens de Deus, ordenados por Deus, equipados por Deus, enviados por Deus a todo acampamento, para que sejam guiados, dominados pelo movimento do Espírito Santo. Como é que você vai combater isso aqui? Depois eles quiseram um rei, depois eles quiseram ser exatamente como o mundo e entraram em completa apostasia e esquecimento. É exatamente assim que a primeira era da igreja começou e ficará gradativamente pior, até que o Espírito Santo seja completamente rejeitado e Deus precise destruir o povo. Então, a maneira como procedemos com cada situação adversa com que nós nos deparamos vai mostrar como que está o nosso amadurecimento espiritual. Se nós ficamos raivosos, se ficamos rebeldes ou vingativos, sem domínio próprio, ou se nós nos mantemos sóbrios, humildes, controlados. Veja, essa cartinha que esse irmãozinho me mandou, eu nem respondi para ele. Eu não faço a questão de que ele mude o seu pensamento. Ele crê nisso, seja feliz com isso. Eu jamais vou querer dissuadir alguém das suas fés, dos seus credos. Eu os deixo como estão. Mas eu faço questão de ler para ajudar aqueles que ainda não se confundiram com essas coisas e para que se mantenham firmes no caminho. Mas quanto àqueles que já têm essa posição, porque veja, a abordagem não foi enviar a carta para saber se isso era correto. Ele já me deu, já com a certeza, é isso aqui, ou você aceita ou você é um pastor avarento, isso aqui é o dinheiro do povo. Porque você está escondendo o povo que Cristo já veio, 63. Então eu vou discutir com uma pessoa assim? Não. Mas para você eu tenho que expor isso aqui, para você ser corrigido. Meu compromisso é com vocês, não para aqueles que... certo? Acho que está tudo bem. Então é isso. Ou você mostra através da tua atitude, da tua postura, que você é controlado pelo Espírito Santo, ou você vai desancar, você vai brigar, você vai discutir, você vai partir para desforre e se vingar e criticar e responder. Faça isso. Uma vida controlada pelo Espírito Santo, certo? Não perde tempo com isso. Quando alguém rende e consagra a sua vida a Deus e a sua palavra, Deus mesmo vai fazer todas essas coisas. De modo que seja um comportamento contínuo e não uma coisa apenas conjuntural, passageira, uma postura passageira, certo? Ele vai refletir, um crente controlado pelo Espírito Santo, ele vai refletir na sua própria vida Cristo, de todas as maneiras e em todo o tempo. Seja pelo falar, seja pelo agir, e até mesmo pelo seu vestir. Vamos tocar a fita aqui de novo? Vamos tocar o play aqui. Presumindo, 17 de janeiro de 62, parágrafo 353. Então eles vieram agora ao Senhor para se consagrar, para se porem de lado do mundo, porque eles não querem nada a ver com o mundo. Eles querem ser tão completamente rendidos a Ti, até que todo o seu ser reflita a Cristo. Que quando eles andarem, falarem, vestirem, agirem, seja o reflexo de Cristo constantemente em suas vidas. E Pai Celestial, eu rogo para que Tu concedas isso a eles. Amém, meu Senhor. Nós queremos isso realmente. Então, o irmão Branham, ele disse que ninguém que seja guiado e controlado pelo Espírito Santo pode sair da vontade de Deus. Mesmo que homens como o profeta Jonas, que a princípio não aceitou ir para Nínive, mas foi para outro lugar, para Tarsis, para pregar sua palavra, mesmo assim parece que estava sendo desviado, sim? Meu irmão tinha sua opinião, ele disse, não, parece que João estava desviado, não, mas Deus estava conduzindo ele mesmo assim. Muitas vezes alguém ele é guiado pelo Espírito Santo para fazer algumas coisas que nem ele mesmo sabe por que ele está fazendo. Quando é Deus que está operando ali para que tudo aconteça e conforme o que ele já planejou que acontecesse. Vamos tocar a fita outra vez? A rainha de Sabá, de 60. Tantas pessoas condenam Jonas. Ora, Jonas foi um profeta, ele foi um grande homem de Deus. Você os ouve dizer, ele é um Jonas. Creio que Jonas fez exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Eu não creio que qualquer servo de Deus, guiado pelo Espírito, possa sair da vontade de Deus. Porque enquanto ele for liderado pelo Espírito, essa é a vontade de Deus. Às vezes ele faz coisas que ele nem sabe o que está fazendo e não percebe por que ele faz isso. Mas é Deus operando para o bem. Tudo opera para o bem daqueles que amam a Deus, diz a Escritura. Então, às vezes, os filhos de Deus, eles atuam como se estivessem desviados. Mas se são filhos, seus passos, de alguma forma, estão sendo controlados pelo Espírito Santo. Ainda que eles mesmos nem consigam perceber isso.
Mais uma mensagem aqui. O maior do que Salomão está aqui. Tô tocando bastante a fita aqui hoje, hein? Tocando play aqui pra você. 62. Muitas pessoas simplesmente falam mal do pobre, velho, não, pobrezinho. Eles disseram que ele era um desviado. Eu acho que não. Eu acho que a Bíblia diz que os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. Agora, nós sabemos, nós fazemos coisas que nós não entendemos por que fazemos isso, mas continuamos quietos. Contanto que você seja guiado pelo Espírito, faça isso de qualquer maneira. Pode ser contrário ao nosso pensamento, mas quando o Espírito Santo disse vá, nós vamos. Mambana aqui ele disse assim, os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. Eu creio que está aqui citando Salomão. Salomão foi quem disse isso. Ele chegou a dizer que alguém ele pode ser conduzido por Deus e muitas vezes não entendeu os seus próprios caminhos. Do porquê que ele está fazendo certas coisas que ele fez, porque fez certas escolhas, certas decisões, mas porquê que ele passa por certas situações, mas seguramente nada acontece, ou nada do que acontece foge do controle de Deus. Isso está lá em Provérbios 20, 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como, pois, poderá entender o homem o seu próprio caminho? Amém? Então Deus às vezes atua em nossas vidas de maneiras muito misteriosas, sem compreendermos que muitas vezes coisas que nos acontecem são simplesmente a operação da sua vontade soberana sobre a nossa vida, sobre um país. Certo? Eclesiastes 3:11, vamos ler aqui na linguagem de hoje. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Mas se nós rendermos nossas vidas a Cristo, amém, meus irmãos? Nós teremos a certeza de que seremos controlados pelo Espírito Santo. Amém? Vou ler mais uma mensagem aqui para nós concluir. Mais duas fitas aqui para nós tocar. A imitação do cristianismo, 57. E Pai, estamos cansados de imitações da vida cristã. Imitações de crentes da mensagem. Cria em nós hoje, Senhor, um coração novo, um espírito novo. E coloca o Teu Espírito, conforme a palavra do Teu profeta, no meio do nosso novo espírito. E controla-nos por meio do amor, da alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, paciência e fé. E que todos os frutos do Espírito se achem em nós, enquanto nos rendemos humildemente nossa alma, nosso íntimo. A vida que junta todo esse potássio, cálcio e petróleo terrestre e mantém isso assim. Quando ela sai, voltamos para o pó e entregamos nosso espírito. Nós os entregamos a Ti e cria em nós o tipo certo de espírito. E que o Espírito Santo, Teu Espírito, nos controle e nos conduza e nos guie enquanto seguimos viagem. E uma última fita aqui, pondo-nos ao lado de Jesus, 1 de julho de 62. Eu o quero dentro do meu coração. Eu o quero tanto em minha vida, até que todo o meu ser esteja embebido. Que minha mente, meus pensamentos, tudo o que sou, seja governado e controlado por Cristo Jesus. Quero estar tão perdido para mim mesmo, que tudo o que eu saiba e veja seja Jesus Cristo. Amém? Que esse desejo mobrante também seja o nosso. Amém, meus queridos. Vamos falar com o Pai. Maravilhoso Pai Celestial, Deus eterno e bendito, te damos graças por esse tempo que tivemos para refletir mais uma vez na Tua Palavra, nos ensinos do Teu Santo Profeta, que nos trouxe aquilo que nos foi dado para crermos nesse tempo do fim. Vimos que ao longo dos anos muitos não compreenderam o que o Teu Profeta disse. E nós não alegamos que compreendemos tudo, mas pelo auxílio, pela guia, pela direção do Teu Espírito Santo, é que nós conseguimos entender as fitas, as Escrituras, e cremos que Tu tens nos guiado, Senhor, ao meio da estrada. Porque o Teu Profeta diz que para qualquer um dos outros lados extremos vai levar a ismos, a fanatismos, que Tu nos conduzas, Senhor, nesse santo caminho, que é o meio do caminho, que é o Teu caminho, como disse lá em Isaías. Nos ajude, Senhor. Que nossas vidas, que nossos caminhos, nossos passos, sejam todos completamente controlados pelo Teu Espírito Santo. Nós nos rendemos porque somos Tua propriedade, única e exclusiva, comprada pelo sangue do Teu Cordeiro. Então, uma vez rendidos a Ti, Senhor, não nos preocupamos com mais nada. Embora nós possamos fazer coisas ou passar por coisas que humanamente nós não conseguimos compreender, mas hoje compreendemos que mesmo quando Jonas parecia que estava se desviando, Tu estava conduzindo e guiando os seus passos lá, disse o profeta. Assim cremos que Tu fará conosco. Então nos ajude, Senhor, nos guie,
Ainda que possamos não entender algumas coisas que estão acontecendo, ou que nós mesmos fazemos, nos guie. Tenha nossas vidas, nossas famílias, nossos lares, nossas congregações, todas controladas, conduzidas pelo Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus.